Boa noite, meus irmãos. Vamos então dar início ao nosso culto de oração e estudo da Palavra do Senhor. Mais uma quarta-feira que Deus nos permite aqui estarmos para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos agradecê-lo, por tudo que Ele já nos concedeu até aqui. Nós sempre falamos, se chegamos até aqui foi porque Deus permitiu, que nada acontece se não for da vontade do Senhor. Então nós devemos dar graças a Ele por isso. Mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nós devemos louvar e glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos exortado, Ele tem nos dado palavras de conforto, como nós aprendemos aqui domingo, da importância de nós aprendermos mais das palavras que vêm da Bíblia, palavras que vêm de Deus para nós, ao invés de nós darmos mais atenção às coisas mundanas, vamos dar atenção à palavra de Deus, dar atenção àquilo que Deus fala conosco, que mexe com o nosso emocional, aí sim, para o lado positivo, nos dando esperança, nos dando conforto, nos dando a satisfação e a alegria de servir cada vez mais o nosso Deus. Então isso é muito importante, a gente sempre buscar essas palavras de conforto para nós. Eu creio que os irmãos observam lá naquele manancial que nós estamos fazendo também. A gente sempre tem ali uma palavra também boa, uma palavra de encorajamento, uma palavra que faz a gente repensar algumas coisas, e isso ajuda muito. Nós sempre escolhemos fazer o nosso à noite. Então a gente vai até dormir um pouquinho mais relaxado, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na casa do Senhor para glorificar, exaltar, bendizer o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Obrigado pelos livramentos que com certeza o Senhor tem nos dado dia após dia, Deus, pelos recursos, Deus, mesmo que eles sejam poucos, mas que o Senhor não tem nos deixado faltar nada, e isso nós somos muito gratos ao Senhor, porque também sabemos, Deus, que tudo provém do Senhor. O Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E nós cremos, Deus, que tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor, e é o Senhor que provê para nós, Pai. Por isso nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido, até mesmo, Deus, pelas tribulações, pelas dificuldades. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Pai. O Senhor tem nos exortado a permanecermos firmes na palavra do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Como o Senhor tem sido bom para conosco, Deus. Como o Senhor tem sido longânimo. Como o Senhor tem sido misericordioso, Pai. Ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, Deus. Ó Pai, se tem algo, Deus, que ainda fazemos que não condiz com a santidade do Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar nos perdoando, que o Santo Espírito nos ajude a eliminar de nossas vidas coisas que ainda possamos praticar que não lhe agrada, Deus. Se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, que por misericórdia, Deus, que o Senhor traga à nossa mente e que possamos humildemente nos prostrar diante da grandeza do Senhor para lhe pedir perdão, Pai. Deus, obrigado pela existência dessa tua igreja, obrigado pelos irmãos que se encontram aqui presentes nesta noite, cada família aqui representada, Deus. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos que estão conosco através da página desta igreja, que lá esteja o Senhor também nos abençoando, guardando hoje de todo o mal, Pai.
Deus, nós também queremos, nesta oração inicial, pedir ao Senhor, Deus, pelo povo de Lima Duarte, local em que o Senhor nos permite estar neste tempo da nossa vida, Deus. E algumas pessoas, Pai, bastante, têm passado por algumas tribulações nos últimos dias, por causa da falta de água, Deus. E nós sabemos, Pai, o Senhor com certeza também, o quão difícil Pai, para uma família ficar sem água, porque tudo que fazemos, dependemos da água, Deus. Então pedimos, Pai, que o Senhor possa mover lá o coração das pessoas responsáveis, para que elas possam ver aonde estão errando, Deus, para que possam consertar e as pessoas possam ter, Pai, água na sua torneira, no seu chuveiro, para que assim eles possam fazer os seus alimentos, fazer as suas higienes, Deus. Abençoa, Pai. Cremos que ninguém faz isso por maldade, mas talvez é uma falta de planejamento, talvez falta de um bom projeto, Deus. Como eu ouvi hoje, Deus, nas redes sociais, algum morador falando que a cidade está crescendo, está se aumentando a população, Deus, talvez eles precisam rever algumas coisas. Nós pedimos ao Senhor por isso, Deus, e que o Senhor também acalme o coração dos Lima Duartinos, Deus, para que juntos possamos, Pai, resolver essa questão, Deus. Que o Senhor abençoe também cada família, cada lar, que o Senhor visite cada um neste momento, Deus. Se algum lar, Pai, passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, de relacionamentos, de alimentos, saúde, financeiro, enfim, Deus, nós pedimos ao Senhor que esteja com cada um deles, abençoando e suprindo, Deus, as suas necessidades. E principalmente, Deus, que eles venham reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que eles venham ter, Pai, Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, e que essa cidade venha se render aos pés do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, Pai. Agora nós colocamos este culto diante do Senhor, Pai, culto que nós iremos orar, clamar ao Senhor por alguns motivos e também estudar a Tua bendita palavra, Deus. Daremos continuidade, se o Senhor permitir, o estudo da carta às igrejas da Ásia Menor. Temos tido aqui bastante experiências boas com essas igrejas, Deus, tirando lições para nós neste tempo, e hoje não será diferente, Deus. Essa igreja de Filadélfia tem muito a nos ensinar, a carta que o Senhor mandou que João escrevesse àquela igreja, e que nós possamos tirar essas lições para nós neste tempo, Pai. Obrigado, Deus. Graças, honras e louvores sempre serão dadas ao Senhor. Nós oramos assim, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos, antes de nós orarmos, irmãos, vamos cantar um hino. Eu queria pedir ao nosso irmão Ailton que puxasse o hino em 192 para nós, meu irmão. Um hino só por Jesus. Um hino muito bonito, que fala que nós precisamos somente de Jesus para tudo aquilo que nós vamos fazer. Hino 192 do nosso cantor cristão, só por Jesus. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar, dado foi pelo amor de Deus, em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente,
todo pecador. Sim, por sua morte, temos bela sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, o perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Vamos também ao número 7. Maravilhas divinas. Amém? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vim aclamar, com coração transbordante de graça, teu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha
vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, em nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, irmãos. Vamos orar neste momento. Pode se sentar, meus irmãos. Como essa estrofe fala aqui, hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Meus irmãos, nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem nos atendido. Muitas vezes não é o que nós queremos, muitas vezes não é aquilo que nós imaginávamos, mas com certeza é o melhor para nós, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Então nós devemos sempre lembrar que Deus ouve as nossas orações e Ele nos atende. Podemos achar que às vezes não, mas Ele nos atende sim. Só que às vezes não é o que a gente quer, então a gente acha que Ele não atendeu. Ou ainda não é o tempo dele atender aquilo que talvez Ele vai nos dar, mas Ele precisa de um tempo maior para nos abençoar com aquilo que nós estamos pedindo. E nós temos diversos exemplos na Bíblia, né, meus irmãos, de pessoas que esperaram anos e anos e anos e anos para conseguir aquilo que Deus tinha prometido a eles, e eles não esperavam. Nós até falamos aqui certa feita que essas pessoas não esperavam assim, num resort, num hotel 5 estrelas, tudo tranquilo. Não, estou esperando aqui a hora que Deus vai me dar aquilo que Ele prometeu. A maioria passando por dificuldades, tribulações. Se a gente olhar rapidinho aí, 3, 4 exemplos: José, Moisés, o próprio Senhor Jesus teve que esperar 30 anos para começar o ministério dele. As 4 lições que nós estudamos passado aí falam sobre isso, sobre as dificuldades do povo. Verdade. Assim, até na volta do exílio, que Deus ouviu as orações dele, depois de 70 anos, eles começaram a ter uma nova etapa com dificuldade, a reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo. Isso aí. Não foi uma coisa assim que veio sobrenatural. A própria lição de domingo falou isso, né? Que eles tiveram que parar a obra durante 13 anos para depois começar. Então é isso, irmãos. Deus ouve as nossas orações, só que o tempo é dele, Ele sabe o momento certo de acontecer as coisas, né? Então o que cabe a nós, povo de Deus, é continuarmos clamando e crendo, fé, que na hora certa Ele vai nos atender, Ele vai nos abençoar como tem nos abençoado já. Então vamos orar neste momento por nós, igreja, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude, talvez nas nossas ansiedades, nas nossas inquietações, coisas que às vezes nós queremos que aconteça, né, no estalar de dedos, e muitas vezes nós ficamos tristes com determinadas situações, e aí vem Deus e fala: calma, fique tranquilo, fique em paz, no momento certo as coisas irão acontecer, continue sendo fiel. É isso que você precisa fazer. Seja fiel, seja cumpridor das minhas ordenanças e acalma-te. Paulo também, né, quando ele se converteu, ele não foi já imediatamente começou a pregar o Evangelho. Ele ficou um tempão lá naquela ilha lá,
passando lá por um período de, que a gente brinca, de seminário, né? E ele teve os melhores professores, né? Imagine Paulo teve um professor que todos nós gostaríamos de ter tido, e foi o Senhor Jesus, seu Santo Espírito, falando com ele, ensinando aquilo que ele tinha que ensinar. Então vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar para que Deus nos ajude como igreja a nos acalmar, a nos dar as estratégias, sim, não ficarmos com os braços cruzados esperando as coisas caírem do céu, mas sabendo que Ele tem sempre o melhor e na hora certa. Então vou pedir a Fernanda que ore neste momento por esses motivos. Santíssimo Deus e Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor a oportunidade de aqui estarmos neste momento, Pai, colocamos como igreja no teu altar de graças. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Amém. Obrigado, Pai, por teu ouvido estar sempre inclinado a nós, que nós tenhamos sempre um coração, Pai, disposto a te ouvir, a te obedecer, a confiar, ó Pai, amém, a crer, Senhor, e como diz na tua palavra, o justo viverá pela fé. Amém. Que aconteça o que acontecer, Senhor, que nada venha nos afastar do teu Santo Espírito. Amém. Ó Pai, as dificuldades são grandes, os tempos são difíceis, mas o Senhor em tudo nos conduz, o Senhor nos dá a direção, ó Deus, e que mesmo com a nossa fé sendo provada, nós possamos sempre olhar para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém. Ó Deus, tira do nosso coração toda inquietude, toda ansiedade, todo medo, até mesmo palavras, ó Pai, às vezes que ouvimos, coisas que buscamos às vezes na internet que nos entristece, ó Pai. Ó Deus, que tudo o Senhor possa estar tirando do nosso coração, que nós venhamos buscar, Pai, a tua palavra, o manual que o Senhor nos deixou aqui nesta terra, Pai, para que venhamos a encher, ó Deus, das tuas bem-aventuranças, das tuas promessas que não têm fim, e com certeza, Pai, das tuas promessas que nos levam à eternidade. Ó Deus, que cada dia mais nós possamos cumprir o que diz lá em Filipenses, que encher o nosso coração das coisas que são do alto, ó Pai, para que quando vier, ó Deus, os intempéries da vida, nós possamos afirmar cada vez mais e segurar no Senhor e ter a certeza que perseverando nós venceremos, porque tudo que acontece, Pai, é permissão, é vontade e é bondade do Senhor nas nossas vidas. Amém. Ó Deus, ajuda-nos a entender o teu tempo, a esperar, ó Pai, com paciência no Senhor, na certeza, ó Pai, que o Senhor tem e terá sempre o controle de tudo em tuas mãos. Pai, aquieta nossas almas, Deus, de forma que nós venhamos aquietar para poder ouvir o que o Senhor tem a nos falar, porque às vezes ficamos tão quietos, ó Deus, que os ruídos externos roubam o nosso tempo com o Senhor, Pai. Então, que a partir desta noite nós venhamos aquietar, nos segurar, saber, ó Pai, que o Senhor nos toma pela mão e nos faz andar por lugares mais altos que nós nem mesmo imaginamos, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado pelo teu amor, por um dia ter enviado teu Filho a este mundo, ter tirado do lamaçal do pecado, e por nós termos hoje este livre acesso ao Senhor. Pai. Que nós venhamos, ó Deus, sempre ter essa comunhão firme, essa comunhão pura diante de Ti, porque quando estamos sobre os olhos do Senhor, ó Pai, nada fica encoberto, ó Deus. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Eu vou pedir agora a irmã Tânia que ore, irmã. A gente estava conversando agora há pouco que eu e o irmão Christian sobre esse ano não teve o carnaval, e a gente estava lembrando lá de algumas pessoas que postaram na internet o carnaval do ano passado, de 2019, né, escarnecendo lá de Jesus, o diabo vencendo Jesus, o Jesus como homossexual, o Jesus isso, o Jesus aquilo. E alguém coloca lá na internet que a conta veio, né? E hoje não tem nada disso. Então eu vou pedir a irmã Tânia que ore, irmão, para o povo. A Bíblia fala bem clara, né? De Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo ele irá plantar. E cremos que tem muitas pessoas que blasfemaram neste tempo, esse carnaval. Muitas pessoas
provavelmente falaram mal de Deus. Que Deus tenha misericórdia deste povo, que Deus tenha misericórdia daquelas vidas que têm escarnecido de Deus, esse Deus santo, Deus que nós sabemos que precisamos ter reverência, ter o maior respeito para com Ele, mas muitas pessoas não têm, e as pessoas acabam sendo, de uma forma ou outra, pagando, a conta chega. Então, morreu aquele cara que fez lá. Oi? Diz que ele morreu, aquele cara que fez. Eu ouvi falar também que ele morreu, verdade. E na internet está cheio de exemplos aí de pessoas que escarneceram de Deus e aconteceram determinadas situações. Né? A gente falou aqui, né, irmão Cristo, do lado do Titanic, do Cazuza e outras tantas que tem aí. Então Deus ele é muito claro na sua palavra, né? Não devemos jamais. Então, esses dois motivos, irmão, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que Deus nos ajude, né, a nós, de igreja, jamais misturar o santo com o profano, que às vezes nós também, igreja, temos a tendência de, como temos visto, várias coisas, cada coisa dentro da igreja que a gente acha, mas não pode ser uma igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão Pai. Até o carnaval para Jesus não teve esse ano. Até o quê? Até o carnaval para Jesus também não teve esse ano. É. As pessoas também carnaval para Jesus. Somos Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez que estamos aqui, ó Deus, glorificando e exaltando o santo nome, Senhor. Amém. Louva a Ti, ó Deus, pelas santas que estão, ó Deus, Amém. nosso Pai, estão abençoando cada uma delas, todos os familiares também, Senhor, que esteja visitando nessa noite, Senhor. Ó Deus querido, neste momento, ó Deus, eu quero, Pai, te pedir, ó Deus, em prol do Teu povo, Senhor. Pai, tantas e tantas coisas, ó Deus, que tenho ouvido falar sobre o Teu nome, blasfêmias, desobediência, coisas erradas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de amor, mas também que o Senhor é um Deus de justiça, Pai. Ó Deus querido, o Senhor esteja, ó Deus, abrir nossa mente, nosso coração, ó Deus, para que nós possamos fazer, Deus, somente o que agrada a Ti, Senhor. Amém. Venha, ó Deus, tirar do nosso coração, ó Pai, algum mau pensamento, Deus, às vezes alguma palavra que a gente fala, Senhor, misericórdia, Pai. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiel a Ti, Senhor, a dar nos Teus caminhos, ó Deus. Pai, a falar do Teu amor, Senhor, da Tua bondade. Amém. Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que sempre estão maldizendo o Teu nome, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus. E que eles, ó Deus, um dia venham se arrepender e conhecer, ó Deus, o Teu amor e a Tua bondade. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em meio de tantas coisas que têm acontecido, Pai, o Senhor tem nos guardado e nos ajudado, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor venha, continua guardando a Tua igreja, o Teu povo, Pai, continua, Pai Santo, dando-nos o discernimento, Senhor, da Tua palavra, para que nós, ó Deus, não possamos vir, Deus, a pecar contra Ti, Senhor. E se até que, Deus, nós fizemos algo, ou falamos algo que não foi a graça do Senhor, meu Pai, nós pedimos, ó Deus, o Teu perdão Amém. sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus venha controlar, ó Deus, o nosso coração e as nossas palavras. Amém. Pai, nós sabemos, ó Deus, que só estamos em tempos difíceis, Senhor. Mas também, Senhor, nós sabemos, Pai, que a Tua palavra tem sido levada. Muitas e muitas coisas que têm acontecido, Senhor, não é a inocência. As pessoas falam por abuso mesmo, Senhor. Nós estamos vendo hoje, Pai, muitas coisas acontecendo como resultado disso, Deus. Mas, ó Pai, tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas, do Teu povo, das famílias, Pai. Deus, quantas e quantas famílias estão hoje, Deus, no mundo de perdição, no mundo das drogas, da prostituição, do vício. Isso tudo, ó Deus, não condiz da Tua palavra, Senhor. Amém. Então, ó Deus, que a Tua palavra possa chegar a esses lugares, ó Deus. Que o Teu Evangelho possa ser pregado nesses lugares, ó Pai. Para que todos, ó Deus, venham a ter o arrependimento, Senhor. E seguir somente ao Senhor e fazer somente a Tua vontade, Senhor. Glória. E, ó Deus, nós vivemos, Pai, como eu disse, momentos difíceis, mas o Senhor sempre é com o povo. O Senhor sempre é, ó Deus, com aquele, ó Deus, que confia em Ti, que obedece a Tua palavra.
somente no Senhor. Amém. Ó Deus querido, obrigado pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, no momento certo, o Senhor age em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a contar no tempo, Senhor, mas esperar no tempo do Senhor. Tira, ó Deus, né, a ansiedade do nosso coração. Meu Pai, eu sei, ó Deus, que tem momentos, Senhor, que a gente é difícil, dá vontade de desistir, através dos problemas que a gente vem passando. Mas nós cremos e sabemos que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E eu creio, Deus, que em meio a tantas tribulações, o Senhor tem agido em nossas vidas. Amém. O Senhor tem respondido às nossas orações. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por não desistir de nós. Obrigado. Deus, porque, ó Deus, se a gente for olhar para o nosso lado humano, Senhor, só a tua misericórdia. Mas, ó Pai, obrigado por tudo. Obrigado por ter enviado teu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, Senhor. Continua conosco, Pai, nos guardando e nos protegendo. Abençoa todas as igrejas, ó Pai, que estão nesse mesmo propósito, Deus, de seguir, de levar a tua palavra, de fazer a tua obra verdadeiramente, Senhor. Amém. Muito obrigado a Deus, a oração que eu faço neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Nós vamos daqui a pouquinho orar novamente, meus irmãos, ter aquela oração intercessória que nós fazemos na nossa igreja. Mas antes vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram em Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós faremos o estudo da penúltima carta à igreja de Filadélfia. Nós já estudamos aqui 5 cartas, tiramos aprendizados maravilhosos para nós neste tempo, e a de hoje não será diferente. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, que à medida que a gente for lendo os versículos, a gente já vai fazendo a exposição de cada um desses versículos e faremos a leitura de cada um deles. Você também na sua casa, deixe aí sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, onde nós iremos estudar essa noite a carta à igreja de Filadélfia. Vamos orar, né, meus irmãos? Pedir que o Santo Espírito nos ilumine para um perfeito entendimento dessa tua bendita palavra. Ó Deus, vamos agora fazer um estudo da tua palavra, Pai. Hoje estaremos estudando a carta que o Senhor enviou à igreja de Filadélfia. Um estudo maravilhoso, Pai, onde o Senhor Jesus elogiou aquela igreja. Foi uma das 2 igrejas em que ele não houve repreensão de Jesus, porque eles caminharam, apesar das dificuldades, no caminho do Senhor, Pai. Mas Deus, como sempre, nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor tem a nos passar através desta lição, deste texto, Pai, desta carta, e que o Senhor me use para tanto, Deus, que eu possa se esvaziar de mim, me encher do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Pai, aprender mais da Tua bendita palavra. É assim que nós oramos, Pai. Gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, 5ª carta à igreja de Filadélfia. 6ª carta à igreja de Filadélfia. Como eu disse, a penúltima igreja que nós estaremos estudando, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos finalizando com a igreja de Laodiceia. Mas como sempre nós iniciamos, meus irmãos, falando um pouquinho sobre a cidade de Filadélfia. Ela gozava de uma localização estratégica em uma região fronteiriça para ser o portão de entrada para o Planalto Central da Ásia Menor. Ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de do ano 140 a.C. Ele foi conhecido por sua lealdade a seu irmão.
assim dando origem ao nome da cidade. Filadélfia significa amor entre irmãos, amor fraternal. Então esse moço aqui, o Átalo, cerca de 140 a.C., rei de Pérgamo, ele, conhecido pela lealdade ao seu irmão, ele batizou lá a cidade de Filadélfia com o significado de amor fraternal. A cidade tinha o cultivo de vinhas e a produção de vinho, onde fizeram da cidade uma cidade rica. Filadélfia era uma cidade rica e comercialmente importante. E o povo especialmente honrava um tal de Dionísio, meus irmãos. É um deus grego lá do vinho. Então o povo dava honra a esse deus minúsculo, grego do vinho. Então, como nós observamos nas demais cartas das demais cidades, cada cidade dessa, as pessoas cultuavam deuses que não é o nosso Deus, que não é o Deus Todo-Poderoso. Não é diferente hoje em dia, né, meus irmãos? Todas as pessoas têm, às vezes, cultuado Deus que não é o nosso Deus. E aí nós colocamos todos mesmo, inclusive nós evangélicos, às vezes nós colocamos outras coisas como nosso Deus e precisamos verificar essas coisas para não deixar que isso seja em nossas vidas. Mas Filadélfia, meus irmãos, ela foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. E em algum momento da sua história, a maioria dos moradores e a maioria preferiram ficar lá embaixo, residir fora dos limites da cidade, com medo de acontecer outro terremoto. E era muito comum lá naquela época, naquela cidade, naquela região ali, terremotos acontecerem. E Filadélfia, agora já entrando na igreja, meus irmãos, a exemplo de Esmirna, não recebeu nenhuma crítica de Jesus. A igreja de Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, nós iremos ver sobre isso, mas colocava a sua dependência em Deus. Então, das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, Filadélfia e a que nós estudamos em Esmirna, foram as únicas 2 que não receberam uma repreensão de Jesus. Então está aí uma pequena introdução à cidade de Filadélfia e também por que Jesus não repreendeu aquela igreja, irmãos. Apesar de ser uma igreja pequena, uma igreja fraca, como nós iremos ler, mas eles trabalhavam na total dependência de Deus. Olha que maravilha. Nós iremos aprender aqui, meus irmãos, que uma igreja é feita não de quantidades, mas de qualidade. Talvez nós podemos ter uma igreja com 2, 3, 4 mil membros, e Jesus olha para ela e fala: essa é uma igreja fraca espiritualmente, forte, mundana e fraca espiritualmente. E o contrário, podemos ter uma igreja pequena, poucos membros, mas ouvindo de Jesus: aquele povo lá é fraco, poucos as pessoas para trabalhar, poucos recursos financeiros, mas ela é forte na sua espiritualidade. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Uma igreja que não troca qualidade por quantidade. Nós iremos ver aqui como que Jesus elogiou aquela igreja por causa disso. E queira Deus, sempre oramos por isso, para que essa igreja também seja assim. Lógico, sempre pensamos em aumentar a nossa membresia, aumentar a nossa igreja, mas com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, não encher por encher. Então, eu creio que os irmãos têm orado por isso, nós temos orado, e Deus vai nos abençoar, porque, como nós iremos ver aqui na igreja de Filadélfia, ele elogiou, abençoou aquela igreja, e apesar das dificuldades, eles estavam na dependência de Deus, e a igreja continuou.
Então vamos lá, irmãos, versículo 7, vamos começar aí. Como sempre, as cartas começam, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, esse está aí o primeiro versículo, versículo 7, meus irmãos. Como sempre, repito, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E eu sempre gosto de lembrar os irmãos, o anjo da igreja, para nós aqui, não são anjos mesmo que ficam lá ao redor da igreja, abençoando, cuidando daquela igreja, não. São os líderes, pastores, líderes da igreja. Como tem algumas pessoas que falam que são anjos mesmo, verdadeiros, mas nós cremos que ao anjo da igreja escreve, e ele fala para fazer várias coisas, então ele está direcionando a fala para o responsável da igreja. Então nós cremos isso. Aí ele começa aqui, meus irmãos, aquele que é santo e verdadeiro, características divinas, irmãos. E aí é o que nós oramos, a irmã Tana orou agora há pouco, meus irmãos. A santidade é uma das qualidades principais de Deus. Uma das qualidades principais de Deus é a santidade e a verdade. Se os irmãos pularem uma página aí, olha o versículo 4, o capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que é e o que há de vir. Então está aí os anjos exaltando a santidade de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter o maior cuidado quando estamos na presença de Deus, quando estamos falando de Deus, quando estamos fazendo qualquer coisa, porque nós precisamos ter maior reverência a Deus. Não podemos tratar Deus de qualquer coisa, de qualquer jeito. Igual tem gente que fala aquele cara lá em cima, né? Tem gente que fala aquele não sei o quê. Não, a gente precisa ter reverência, irmãos. A santidade de Deus é uma das suas características. E ele aqui na carta que ele manda, Jesus manda escrever, ele fala: aquele que é santo e verdadeiro. Então uma lição para nós, meus irmãos, é essa. Vamos ter reverência ao nosso Deus, né? Quando nós vamos falar de Deus, nós precisamos ter a reverência, mesmo com todas as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós já falamos bastante aqui sobre isso, e ela é muito importante, porque nós lemos aqui também já em outros estudos que Jesus anda pelas igrejas, ele sabe o que nós fazemos. Então nós precisamos ter reverência a esse Deus santo, a esse Deus maravilhoso e a esse Deus verdadeiro. Então a palavra verdadeiro também, meus irmãos, é uma palavra bem usada no Novo Testamento, e o próprio Senhor Jesus, ele se auto-identificou como: eu sou a verdade. Então aqui ele repete, né? Aquele que é santo e verdadeiro. E Jesus não há mentira, irmãos. Até porque ele fala que o pai da mentira é o diabo. Então como duvidar, meus irmãos? Como que tem pessoas que duvidam da santidade e da verdade do nosso Deus? Que a palavra de Deus é a verdade. Então isso traz um refrigério para nós que temos essa reverência, irmãos, devemos continuar tendo, mas as pessoas que não têm precisam praticar isso, né? Precisam ter esse cuidado todo especial quando nós nos dirigimos a Deus, participar de rodinhas de piada. Não, mas é piada gospel, é piada santa, é piada de crente. Será que Deus se agradaria disso? Eu até muitos anos atrás, meus irmãos, às vezes eu via vídeo na internet desses humoristas aí imitando, falando de igreja, falando de pastor, um se falando que era pastor e achando engraçado. Aí com o tempo Deus foi me mostrando: não,
tem que participar dessas coisas, você não tem que dar ibope para essas coisas. Aí, graças ao Senhor Deus, sempre que eu vejo um negócio desse, eu passo por cima e não dou mais ibope. Como tem um pastor aí na mídia, meus irmãos, que muitos crentes gostam dele, às vezes até idolatram esse pastor, porque é um pastor muito engraçado, é um pastor que faz todo mundo rir. Mas se nós observarmos bem, meus irmãos, muitas vezes ele fala coisas que ferem a santidade de Deus. Foi o mesmo que eu estou pensando, e eu penso que ele gosta de falar o que os outros gostam de ouvir. Mas é um que prega muito sobre casais. Exatamente. Isso aí. Eu via muito também, muitos anos atrás. Fala coisa absurda. Mas que o povo quer ouvir. Isso aí. E ele, na realidade, é um comediante. Né? Só que ele utiliza da palavra de Deus, e isso não é bom. Nós oramos por isso aqui, sabemos que Deus não se agrada dessas coisas. Mas aí, continuando, irmãos, este santo, este verdadeiro Jesus Cristo é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que ele está querendo dizer aqui com essa expressão, meus irmãos? Que tem a chave de Davi. A chave representa a autoridade e o poder de Jesus como descendente real de Davi. Ele controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre, ele fecha, ele abre e ele fecha quando e onde ele quiser. Então, esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, essa chave, quando ele fala que ele tem a chave de Davi, está mostrando para nós, está representando para nós a autoridade e o poder de Jesus como descendente de Davi. O Davi, o grande rei Davi do Velho Testamento, aquele homem chamado segundo o coração de Deus, e sabemos que Jesus veio da raiz de Davi. Ele é o único, meus irmãos, que controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre, ninguém é capaz de fechar. E ele fecha e ninguém é capaz de abrir. E quando eu estava preparando, meus irmãos, eu lembrei daquela parábola das 10 virgens. Os irmãos lembram bem dessa parábola, né? 10 virgens, 5 prudentes, 5 nércias. O que aconteceu com as 5 nércias? Não estavam preparadas, não estavam vigilantes. Quando chegou, a porta estava fechada. E aí, não abre-se mais, fechou. E outra coisa que lembra também quando fala em porta, meus irmãos, é que Jesus mostra para nós que a porta que leva, que tem acesso ao reino de Deus, ela é estreita, ela é pequena, ela é apertadinha. E a que leva à perdição, ela é larga. Então, quando falamos de porta também, ele mesmo se denomina, né, eu sou a porta, nós precisamos lembrar isso. Será que nós estamos entrando pela porta estreita ou pela porta larga? Que significa, né, meus irmãos, a porta larga é aquela que o mundo oferece para nós. É aquela porta que para nossa carne, para o nosso ego, é o melhor que tem. Porque para estar no reino de Deus, para ter acesso ao reino de Deus, ela é estreitinha, ela é apertadinha. Mas poucos entrarão por ela. Muitos entrarão nessa porta larga. E também relacionado à porta aqui, meus irmãos, ele mostra para nós que é uma porta aberta também para a evangelização. Quando ele fala isso lá para aquela igreja de Filadélfia, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, ele também está dizendo para ele, para aquele povo e para nós hoje, que nós temos hoje ainda a porta aberta para a evangelização. A porta de acesso à graça ainda está aberta. Uma hora ela vai fechar, mas ela continua aberta. Então nós, igreja, precisamos entender que a porta ainda está aberta e a importância de nós sermos evangelistas. De nós mostrarmos para as pessoas, a porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar um momento que ela vai fechar. E quando ela fechar, o castigo será infalível.
Não haverá mais condições. Os irmãos lembram bem da parábola do rico e do Lázaro, né? O rico queria que avisasse os irmãos dele lá, de toda forma, não sei o quê, queria que não tem jeito mais. O que foi, acabou. Partindo deste mundo, irmão, nada mais podemos fazer e ninguém pode fazer por nós. Não adianta ficarmos aí orando ou rezando missa e etc, que partir do mundo, deste mundo já era. A decisão que nós tomamos aqui é a decisão que nós levaremos para o túmulo. E ela traz consequências eternas, seja para o bom e seja para o ruim, seja para a porta estreita, seja para a porta larga. E aí a gente precisa rever essas coisas, irmãos, e como igreja, aproveitar a porta da graça ainda aberta, irmãos. Evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, falar de Jesus para os nossos familiares, mostrar para eles, se vocês não se arrependerem, se vocês não entregarem a sua vida a Jesus, vocês estarão no castigo eterno. Isso é bíblico, isso é verdadeiro. Você querendo ou não, nós iremos falar daqui a pouquinho, todos estarão sob o juízo de Deus. Então nós, irmãos, precisamos aproveitar esse momento, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos testemunhar de Jesus, vamos mostrar mesmo para os nossos familiares, vocês precisam se arrepender, vocês precisam entregar a sua vida a Jesus. Busque a orientação de Deus, mas a porta uma hora vai fechar, irmãos, e aí não haverá mais tempo. Versículo 8, vamos caminhar, irmãos. Aí ele vem, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Mais uma vez ele diz aqui, irmãos, eu sei as tuas obras. Jesus sabe as nossas obras, irmãos. Todas as cartas ele diz isso para as igrejas. Olha, eu sei as tuas obras, sendo boas ou ruins, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão, como vocês estão agindo. Então isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, irmãos, porque nós sabemos, nós temos certeza que Deus está olhando para nós. Ah, mas é uma igreja pequenininha lá no interior de Minas, Lima Duarte, com 20 mil habitantes. Deus nem vai olhar para aquilo lá, não. Olha, Deus está olhando para todo lado. Ele se faz presente entre nós. Então isso é muito importante, a gente ter essa alegria, mas principalmente a responsabilidade de saber que eu sei as tuas obras. E lá para essa igreja de Filadélfia ele estava elogiando, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que legal, irmãos. Quando ele fala que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, mesmo eles sendo servos fiéis, meus irmãos, eles se sentiam fracos, talvez incapazes de cumprir os seus deveres ao Senhor. Por isso que Jesus diz que ela tinha pouca força, talvez por serem poucos os membros da igreja, talvez também por serem limitados em capacidade, ou com poucos recursos financeiros. Jesus estava mostrando para eles, vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso que nós precisamos fazer, irmão. Somos poucos, somos pequenos, somos talvez limitados em algumas situações, seja financeira, seja de dom, enfim, seja o que for. Mas quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós não negamos o nome de Jesus, nós vamos olhar, nós vamos ouvir, melhor dizendo, Jesus falando isso para nós também. Apesar das nossas limitações, vocês têm pouca força talvez, mas a porta para vocês está aberta. Olha que maravilha. E ninguém fecha, porque vocês têm feito aquilo que eu ordenei que vocês fizessem. Fiel à doutrina bíblica, irmãos.
não negar o Senhor Jesus de forma nenhuma, não negociar o púlpito da igreja para esses pessoas que se dizem cristãos, mas que a finalidade deles são outras. Não emprestar o púlpito da igreja para pessoas que nós não conhecemos, porque não sabemos o que aquela pessoa vai falar. Ser fiel à doutrina bíblica, à doutrina dos apóstolos. Por isso, meus irmãos, ela poderia ser uma igreja, como Jesus falou, pouca força, mas ela era uma igreja forte diante de Deus. Filadélfia era uma igreja forte diante de Deus. Por isso que Jesus fala: pus uma porta aberta diante de vocês. Eu conheci um pastor uma vez, ele dizia para mim o seguinte: às vezes a igreja precisa diminuir para crescer. Ele que olhava para uma igreja quando ele chegava, o que ela precisa? Crescer ou diminuir para crescer? Às vezes era uma igreja grande, mas era tipo uma árvore que cresceu muito, mas os frutos não tinham qualidade. Era preciso podar, tirar. Eu falava, a Nácia fazia essa igreja precisa crescer ou diminuir para crescer. Sim. Então, talvez seja o caso dessa igreja, né? Tinha as suas dificuldades, as suas limitações, porém, era do agrado do coração de Deus, pela postura dela, pelo testemunho que ela dá. Sim. A gente confunde muitas vezes igreja com organização social. A igreja verdadeira, ela não se pauta pelo número. O número é uma consequência do que ela viveu, do que ela trabalhou, do que ela testemunhou. Uma igreja que ela cresce aí uma noite por dia, ela é assustadora, preocupa. A igreja ela tem que crescer analisando, estudando, testemunhando, orando, se amando. Tem uma igreja que não tem sentimento pelas pessoas, que não acolhe, por exemplo, o irmão na necessidade dele. Qual é o sentido que ela tem? É um clube social qualquer. É um CRAS, um CREA da vida, uma assistente social ligada ao setor público. E eu não sei os irmãos, mas essas cartas ao Apocalipse, às igrejas da Ásia, tem cada vez mais fortalecido a nossa convicção de que nós estamos certos. Porque nós ouvimos de Jesus aqui nessas igrejas, meus irmãos, que ele elogia as igrejas, guardam a palavra dele, são fiéis a ele, não negam o seu nome. Não, hora nenhuma nós ouvimos aqui ele elogiando uma igreja grande. Não, muito pelo contrário. Aqui ele fala que a igreja talvez seja pequena, seja de poucos recursos, mas uma igreja que não nega a fé dele, mantém guardado a palavra, que faz aquilo que é a palavra. Então Jesus parabeniza aquela igreja, meus irmãos, talvez por ser fraca diante dos homens. Talvez as pessoas olhem, essa igreja é batista, tem lá meia dúzia de membros lá, uma igreja fraquíssima, mas aos olhos de Deus, uma igreja fortíssima. E isso é que é importante, irmão, nós estarmos bem com Deus, não darmos ouvido às coisas que o mundo talvez prega para nós. E é isso que infelizmente acontece, irmãos. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar assim: mas na sua igreja tem quantos membros? Tem tantos. Mas você tem que dar uma reavivada naquela igreja, então. Alguma coisa está errada lá. Alguma coisa está faltando. Você não pode. Desde que não seja falta da palavra de Deus, irmãos, o resto pode faltar. Não isso, igual o irmão deu exemplo, é uma igreja que tem comunhão, uma igreja que conhece os membros, que está sempre disposto a ajudar um ou outro, que faz um trabalho social que Jesus mandou a gente fazer. Essa igreja, ela é forte diante de Deus. Então, nós precisamos colocar isso em prática, irmãos. E nós temos colocado pela graça de Deus. Nós temos observado que no tempo que essa igreja, quando essa igreja abriu, que ela tem pregado a palavra de Deus. Ela tem mostrado para as pessoas que precisam se converter, que precisam se arrepender, e que a porta aberta são para aqueles fiéis.
não para aqueles que negociam a palavra do Senhor em detrimento a outras coisas. Então, que nós possamos continuar, irmãos, que nós possamos orar para que os próximos que vierem para essa igreja possam continuar também firmados nas doutrinas bíblicas, firmados na palavra do Senhor, porque isso é o que importa. E esse estudo, eu repito aos irmãos, tem feito muito bem para nós, para mim, principalmente, tem feito, que fortalece ainda mais a nossa convicção de que nós estamos no caminho. E, como acontecia lá em Atos, no início da igreja, aos poucos, Deus vai acrescentando aqueles que seriam salvos. Então, isso é que nós precisamos nos preocupar, ter uma igreja com qualidade. Sim, podemos ter quantidade? Ótimo, mas que tenha qualidade também. Não somente quantidade. Versículo 9, irmãos, vamos caminhar. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que maravilha, irmãos. Jesus falando para aquela igreja. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, ou seja, aquela seita que se diziam judeus, mas não eram, mentiam. Jesus faria com que eles adorassem prostrados aos teus pés. Ainda falava para eles, porque eles dirão que eu te amo. Jesus vai falar isso para nós, irmãos. Ele fala isso para nós. Em nome dele mesmo nós oramos, que ele fala para nós. Eu amo aquela igreja porque é uma igreja firmada na minha palavra. São crentes, talvez, repito, pouca força, mas fiéis na palavra do Senhor. Então aqui, meus irmãos, sinagoga de Satanás, nós falamos isso aí lá na igreja de Esmirna, também ele cita esse nome, sofria, então essa congregação da Filadélfia, da igreja, sofria com os falsos judeus, como Jesus disse, se dizem judeus, mas não são. Então era uma seita, com certeza, que estava querendo penetrar naquela igreja, mas Jesus elogiou porque eles não deixavam. E mais, ele fala, eu farei que venham e se prostrem diante do Senhor. O que nós aprendemos com isso aqui, meus irmãos? No final, aqueles de Filadélfia que pertenciam a Satanás, eles seriam forçados a adorar, prostrado diante da igreja de Jesus, reconhecendo que Cristo amava aquela igreja. Ou seja, era uma seita que talvez blasfemava de Jesus, uma seita que falava outras coisas que não a palavra do Senhor, como diz Jesus aqui, e Jesus ia fazer com que eles se prostrassem diante daquela igreja. Ali realmente tem a palavra do Senhor. Jesus ama aquela igreja. Vocês estão blasfemando contra aquela igreja, falando que ela é ruim, que ela é pequena, que ela só prega coisa errada. Vocês se prostrarão diante dela, porque ela fala a verdade. Vocês verão e reconhecerão que Cristo ama a igreja. O que nós aprendemos com isso, irmão? Não é a igreja que irá se prostrar diante de seitas judaizantes. Não é a igreja que vai retroceder diante de ameaças de perseguições. Muito pelo contrário. A igreja precisa se manter firme. Aquelas pessoas que seriam, primeiro, humilhadas, reduzida a nada depois de ter se mostrado tão altiva. Ou seja, aquelas pessoas, os falsos judeus, aquela seita, eles que seriam humilhados, reduzidos a nada. Segundo, a falsidade de suas pretensões seriam desmascaradas. Eles seriam desmascarados. E como serão os falsos mestres, irmãos? Os falsos apóstolos, os falsos profetas? Na hora eles não serão desmascarados, como temos visto já muitos aí sendo. Estava até falando um pouquinho hoje, né, irmão Cristo, daquela situação lá de pessoas que dizem que cura todo mundo, mas na hora que fica doente vai para o hospital. Não dá para entender um negócio desse, né? Terceiro, a verdade do Evangelho revelada através da igreja seria demonstrada. O bem triunfaria sobre o mal. Todos se prostrarão diante de Cristo.
aquela seita se prostraria diante de Cristo. Era isso que Jesus estava mostrando para aquela igreja ali, irmão. Fique tranquilo que eu farei daquele povo lá na sinagoga de Satanás, os que dizem judeus, mas não são, eles virão e se prostrarão diante da minha grandeza. Então, repito, irmão, não é a igreja que vai se prostrar diante de seitas, não é a igreja que vai retroceder diante de ameaças de perseguição, não é a igreja que vai desistir, porque a própria palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas sim, eles que se prostrarão diante do Senhor. Porque queira ou não, meus irmãos, como nós falamos agora há pouco, todos irão reconhecer o poder de Jesus. Naquele grande dia não haverá aquele que não diga, realmente eu estava errado. Realmente eu fui avisado, mas acabei indo para o caminho errado. Então todos, irmãos, por isso que vale a pena continuar, irmãos. Haja o que houver na nossa vida, vale a pena perseverar. Porque a hora vai chegar que todos se prostrarão diante de Jesus. Todos confessarão que Jesus é o Senhor. E aí eu vou ler para os irmãos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todos, irmãos, todos irão reconhecer que Jesus é o Senhor, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queira ou não queira, todos se prostrarão diante do Senhor Jesus. Seja a seita que for, seja o homem que for, seja a mulher que for, o homem mais poderoso que já existiu neste mundo terreno, ele se prostrará diante do grande mestre. Então isso traz um conforto para nós, irmãos, mais uma vez, que nós estamos no caminho certo e vale a pena perseverar. Não devemos negociar a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida com Cristo, em hipótese nenhuma, porque todos ficarão diante de Deus. Toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Por isso que é bom nós já estarmos confessando isso. Porque queira ou não, todos irão confessar. E pela graça de Deus, nós já confessamos isso. Que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Que maravilha, né, meus irmãos? Por isso que eu repito, é muito importante, irmãos, vamos perseverar. Não deixemos que as coisas mundanas nos atrapalhem na nossa comunhão com Cristo. Não deixemos que as tribulações, que as dificuldades, que as coisas que o mundo nos apresenta façam-nos sair da presença do Senhor. 10. Aí ele continua elogiando, né, meus irmãos? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha que promessa que Jesus estava fazendo para aquela igreja, irmãos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Eu te guardarei na hora da tentação. São algumas interpretações sobre esse texto, irmãos. Eu separei 3 aqui para nós falarmos. Primeiro, há alguns teólogos, alguns estudiosos que falam que haverá um tempo futuro com grandes tribulações, que a gente conhece, a Bíblia fala da grande tribulação, e que alguns defendem que os verdadeiros crentes serão poupados dessa grande tribulação. Ou seja, nós seremos os verdadeiros crentes, como ele diz aqui, eu também te guardarei. Seremos guardados por Jesus, seremos arrebatados, ou já estaremos fora deste mundo, já estaremos na glória com o Senhor. Algumas pessoas defendem que Jesus, ao escrever essa carta a João, instruído pelo Espírito Santo, ele estava querendo dizer sobre isso. Há alguns que defendem que a igreja sobreviverá os tempos difíceis e que Deus a manterá forte em meio às tribulações.
Ou seja, alguns que defendem que mesmo nos tempos difíceis, mesmo naquela grande tribulação, nós estaremos, os crentes verdadeiros, mas Deus nos manterá forte. Basta nós perseverarmos, que Ele nos dará a força para resistir todas as tribulações. E ainda um outro grupo que defende que Jesus estava dizendo que aos tempos da tribulação em geral, ou seja, o sofrimento da igreja ao longo dos séculos, desde o início de tudo lá, quando começou a igreja lá em Atos, até hoje, e continuará até a vinda do Senhor Jesus, haverão tribulações, mas o Senhor Jesus irá nos guardar, irá nos proteger dessas coisas. Então são algumas defesas sobre essa passagem, irmãos, que eu destaquei para nós aqui, mas independente do que seja, nós devemos entender, primeiro, que Jesus prometeu proteção, não isenção de sofrimento. Por isso que ele falou, no mundo tereis aflições, mas ele promete para nós proteção, para os crentes fiéis, para aqueles que perseverarem. Então nós devemos perseverar, irmãos, permanecermos fiéis, obedientes a Deus, que a palavra dele é essa, que ele irá nos guardar nos tempos difíceis. Eu entendo, irmãos, aqui que nós iremos passar por todas essas dificuldades, já estamos passando, vamos continuar passando, mas se nós continuarmos fiéis ao Senhor, nós iremos passar por tudo isso. É lógico, vai chegar uma hora que Ele vai nos recolher, mas para a glória dEle. Então, glórias a Deus. Importante nós estarmos firmes, fiéis, porque na hora que acontecer de Ele nos recolher ou Ele voltar a este mundo, nós estamos prontos para estar com Ele. Então nós devemos lembrar disso. Ele nos guarda de todo mal. Ele acampa aos seus anjos aqueles que o amam. Jesus nos protege dos mal, de todo o mal. Ele não nos livra, repito, Ele não nos isenta de sofrimento. Eu sou crente agora, reconheci Jesus, que acabaram os meus problemas. Como tem gente que evangeliza dessa forma, né? Nós não podemos evangelizar. Não, você vem para a minha igreja que seus problemas acabaram. Você não vai ter mais doença, você vai ficar rico, você vai ficar assim, assim, assado. Não tem isso na Bíblia. Então nós devemos, irmãos, independente do que for, entender que Jesus prometeu essa proteção para aquela igreja e Ele está prometendo para nós hoje. Eu te guardarei na hora da tentação que haverá de vir sobre o mundo. Então todas as tentações, todas as dificuldades, todas as tribulações, Ele promete nos guardar dela. Basta, repito, continuarmos fiéis e obedientes à Tua palavra. Versículo 11, irmãos. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, né, meus irmãos? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, Jesus estava dizendo aqui, irmãos, que o cristão deve estar preparado para a volta de Jesus. A forma surpreendente como se dará essa volta incentiva-nos a perseverar no amor, na fé e no serviço fiel. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que ele estava falando para aquele povo? Guarda o que vocês estão fazendo, guarda a minha palavra, continue firmes na fé em mim, faça com que a sua igreja continue firmada na palavra do Senhor, porque eu venho sem demora. Então nós, irmãos, os cristãos verdadeiros, devemos estar sempre preparados da volta de Jesus. É aquilo que nós falamos, né? A gente tem que viver o dia como se fosse o último dia da nossa vida. Uma hora nós vamos acertar. O que nós estamos fazendo, nos preparando para essa volta de Jesus? Isso é o que nós precisamos olhar para cada um de nós e observarmos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que nós possamos ouvir isso de Jesus. Eis que eu venho sem demora, mas vocês têm que guardar o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante.
Não agrada muito Calvino aqui não. Oi? Não agrada muito Calvino. Não agrada não. O Calvino aí fica até meio balançando, né? Então, meus irmãos, o tribunal de Cristo será uma ocasião de recompensa ou punição, alegria ou pesar. Todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo. E lá naquele dia será uma ocasião de recompensa ou punição, de alegria ou de pesar. Pensemos nisso, irmão. Será que de lado nós estaremos? Na recompensa ou na punição? Na alegria ou no pesar, na tristeza? 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então aqui Paulo falando mais uma vez, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, ou seja, o que tiver feito neste mundo. Depois não haverá mais tempo, o bem ou o mal. Aí o lado que nós estaremos, meus irmãos, é nós que escolhemos. Pastor, hoje eu estava na rede social, todo mundo falando sobre a questão da blasfêmia, da questão roda do lado, das imagens lá, horrorosas, né? Aí a pessoa fez um comentário: punição para os esclarecedores ou alerta para a igreja? Mas a gente esquece esse lado. Estamos punindo os esclarecedores, mas esquecendo que a igreja tem que ser alertada também. Né? Até que ponto a igreja está envolvendo na pregação, na disseminação da palavra de Deus, né? Proibindo exatamente essas coisas. Né? Quantas heresias entram porta dentro das nossas igrejas, a gente vai aceitando. Né? Blasfêmia, tudo. Né? Então, a pessoa fez um questionamento. Né? Punição para os, né, aqueles blasfemadores, aqueles, né, hereges, ou um alerta também para a igreja. Né? E aí você me fez lembrar também a importância de nós observarmos o que nós temos visto na internet. Né? Para quem nós temos emprestado nossos ouvidos, nossos olhos, porque todos estaremos lá para receber o que tivermos feito de bem ou de mal. Para finalizar, irmãos, versículos 12 e 13. Como ele sempre termina a carta, né? Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Coluna no templo do meu Deus. As colunas, meus irmãos, os irmãos observam, lembram que no início lá da nossa fala, nós falamos que Filadélfia, no ano 17, lá, sofreu por um grande terremoto, a cidade foi praticamente destruída, ou totalmente destruída. Então Jesus usou aquele acontecimento para alertar, falar para aquele povo: vocês que vencerem, vocês que se manterem fiéis, eu farei coluna, vocês de coluna no templo de Deus. Então o que ele estava querendo mostrar para aquele povo? As colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto, algumas décadas antes. Mas as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. Estas não são de pedras, são colunas vivas e firmes. São nós, aqueles que perseverarmos firmes. Por isso que ele fala: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então ele está ensinando para nós aqui, diferente daquelas colunas lá que caíram tudo por causa do terremoto, nós jamais seríamos destruídos, porque ele nos promete uma coluna no templo de Deus. E outra coisa que ele fala que é interessante, irmãos, que nós sabemos já, né? De lá nunca sairá. É eterno, irmãos. Nós estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Então aqui ele promete para nós, irmãos, que nós seremos uma coluna forte, uma coluna fiel, a mais estável e permanente de uma construção. Repito, não feito por pedras, por tijolos, por cimento, não, mas por colunas vivas e firmes.
E também, meus irmãos, o vidente João aqui, que escreveu a carta, dizia que em contraste com os templos dos deuses pagãos, porque lá naquela época, meus irmãos, os templos dos deuses pagãos lá, as colunas eram abaladas e destruídas por terremotos, como aconteceu. Mas as colunas do Deus verdadeiro, do Deus vivo, essa terremoto nenhum abala. Essa nada mais. Porque, repito, são colunas vivas e firmes. Então ele estava mostrando para aquele povo, meus irmãos, e Jesus era muito assim, né? Ele utilizava, nós falamos isso aqui semana passada, coisas que aconteciam para ilustrar, para o melhor entendimento das pessoas. Então ele estava lá, vocês que permanecerem firmes, fiéis, vocês que vencerem, vocês ficarão firmados, firmes. E de lá vocês jamais sairão. Os vencedores permanecerão no templo para sempre. Gozarão de uma eterna comunhão com Deus. Nós estaremos frente a frente com o nosso Deus, irmãos. Frente a frente com Jesus Cristo. E o que ele fala logo em seguida, a quem vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então, sobre o vencedor, ou seja, a coluna do templo, será escrito o nome de Deus, símbolo de identificação e pertencimento. Ou seja, a coluna, nós pertencemos ao nosso Deus. O nome da Nova Jerusalém, indicando uma nova cidadania nossa. Nós seremos novos cidadãos. Como diz a palavra do Senhor, nós seremos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fará novo. Nós seremos ressuscitados com corpos incorruptíveis, novos corpos, nova cidadania. Não seremos mais como nós somos aqui, meus irmãos, talvez egoístas, falhos, arrogantes, preconceituosos, maldosos. Lá nós teremos novas cidadanias, novas atitudes, tudo para a glória de Deus. E quando ele diz assim, e o novo nome de Cristo, aqui sim, meus irmãos, ele está indicando para nós a revelação completa da sua pessoa e da sua natureza. Lá nós veremos o Jesus como ele é. Lá nós estaremos com Jesus como ele é, meus irmãos. Por isso que ele diz aqui, e o nome da cidade do meu Deus, né, que é o símbolo de pertencimento, de identificação, que nós, a coluna, iremos pertencer ao nosso Deus, e também o meu novo nome, que indica a revelação completa da sua pessoa e da sua natureza, onde a Bíblia fala que nós o veremos como ele o é. E ele finaliza, meus irmãos, sempre ele finaliza as cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ouvir, meus irmãos, como nós estamos fazendo, mas principalmente, nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, para que nós possamos, apesar de todas as dificuldades, agradar ao nosso Deus, e ele olhar para a nossa igreja, e falar como ele falou para a igreja de Filadélfia. Que a igreja de Filadélfia seja um exemplo para nós, irmãos. Que hoje nós temos seitas aqui na nossa cidade. Nós temos, talvez não chegue a seita, não sei, mas pessoas que pregam coisas diferentes do que nós acreditamos. Mas que essas coisas não venham prevalecer sobre a palavra de Deus. Que às vezes nós podemos ouvir, meus irmãos, coisas de outros lugares e a gente dá ouvido a isso e ficar com a pulguinha atrás. Será que não é assim mesmo? Não. Porque vai agradar o nosso eu. Então nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Nos firmar nas coisas de Deus. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos finalizar então. Deu a nossa hora ali. Pela graça de Deus, nós terminamos na hora certinha. E vamos finalizar orando, né, meus irmãos? Como eu disse, vamos orar de forma de intercessão. Como nós já estamos na hora, meus irmãos, os irmãos que têm algum pedido, os irmãos que têm algum agradecimento a fazer, fiquem em pé, vamos orar juntos, vamos aproveitar esse momento aqui e agradecer a Deus
pela palavra dele e já colocar as nossas vidas também diante do Senhor. Então, se você tem um pedido, um agradecimento, você na sua casa também aí, coloque no seu coração um pedido ao Senhor que você queira fazer, um agradecimento que você também queira colocar diante de Deus, que nós estaremos intercedendo neste momento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos primeiro, nesta oração, Pai, agradecer pela Tua palavra, Deus, que tem nos exortado, que tem nos ensinado, que tem nos mostrado, Deus, o verdadeiro caminho a ser seguido. Como nós aprendemos hoje, Deus, a carta enviada por Jesus através de João, aquela igreja de Filadélfia, que nós, Deus, a exemplo daquela igreja, possamos também estar da mesma forma aos olhos de Jesus, Pai. Que Ele possa olhar para nós e se agradar de nós, que Ele possa olhar para nós e deixar sempre uma porta aberta para nós, como Ele deixou e falou lá para Filadélfia, Deus. Ajude-nos, Deus, que nada venha nos atrapalhar na nossa comunhão com o Senhor, Pai. Que não venhamos negociar a palavra do Senhor, que não venhamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, Deus. Que possamos aproveitar essa porta aberta, a porta da graça, Deus, e evangelizar as pessoas, os nossos familiares, amigos, vizinhos, as pessoas dessa cidade, as pessoas que têm nos acompanhado através da internet, Deus. Ajude-nos para isso, Pai, e que nós possamos manter guardado, Deus, a Tua palavra. Guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Assim diz o salmista, e assim nós falamos também hoje ao Senhor, Pai. Continue abençoando essa Tua congregação, Deus. Possamos continuar sendo poucos, talvez pequenos, talvez limitados em algumas situações, mas que possamos ser fortes diante do Senhor Jesus, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. Abençoa-nos para tanto, Pai. Agora, Deus, eu quero colocar diante do Senhor os pedidos que nós temos aqui no nosso coração. Cada um de nós temos, Pai, pedidos a fazer ao Senhor, agradecimentos a fazer, Pai. O Senhor contempla cada coração, porque a Tua palavra ensina para nós que antes de sair uma palavra de nossa boca, o Senhor tudo sabe. Então eu lhe peço, Deus, por cada pedido que os irmãos colocaram aí em seus corações, agradecimento, os nossos irmãos e amigos também que estão na internet, Deus, que o Senhor possa estar contemplando também esses pedidos e nos atendendo, Pai, sempre conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento que o Senhor nos permitiu estar na casa do Senhor. Mais uma vez eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, mova o coração dos nossos demais irmãos para estarem aqui na Tua casa, Deus, para juntos prestarmos esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, para ouvir da palavra do Senhor, Pai. Tire de qualquer dificuldade que eles possam estar vendo, Deus. E também, Pai, encerramos pedindo ao Senhor que leve a nós que estamos aqui para os nossos lares, guardados, abençoados e protegidos pelo Senhor, que tenhamos uma noite de paz, uma noite abençoada, uma boa noite de sono, assim como eu peço também pelos nossos irmãos e amigos que estão na internet conosco, que já estão em casa, Deus, e aqueles, Pai, que por algum motivo estão com dificuldade em dormir, que em nome de Jesus o Senhor possa estar lá acalmando esses corações, e que eles também possam ter uma boa noite de sono, Pai. Glórias, honras, louvores, sempre serão dados ao Senhor. É assim que nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amém, meus irmãos. Podem se sentar, uma oração silenciosa, nós finalizamos o nosso culto de hoje, dando graças a Deus por isso.